Olá, primeiro ano, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de português e hoje nós vamos falar sobre variação linguística. Antes, vamos ler esse texto. Isso aqui é um anúncio, feito por meio de um meme. Vejam só. Bora lá tirar o título? Vejam só, gente. Nesse meme foi utilizado um registro informal da língua. Tem aqui frases curtas, informais, recursos visuais como imagens e cores. Tudo isso faz com que o meme chame mais a atenção e ganhe mais espaço na internet. Todos esses recursos que eu acabei de falar estão presentes neste meme. E o registro informal faz parte de uma das variações linguísticas da língua portuguesa. E por falar em variações linguísticas, o que é? Gente, variações linguísticas são as diferentes maneiras de usar a língua. Essas diferentes maneiras estão relacionadas ao perfil do falante, faixa etária, origem geográfica, escolaridade, gênero, nível socioeconômico e a situação comunicativa, entrevista, seminário, chat, carta, conversa, enfim, diversas situações comunicativas. A variação linguística ela pode ocorrer em todos os aspectos da língua. No vocabulário, por exemplo, em alguns lugares você vai encontrar ata e nos outros lugares você vai encontrar fruta do conde. Então, duas palavras para falar sobre o mesmo assunto, sobre a mesma fruta. No entanto, um é conhecido de uma maneira e outro em outra região de outra maneira. Jerimum, abóbora. Então, essa variação acontece aqui sobre um dos aspectos da língua que é o vocabulário. A variação também pode acontecer na pronúncia. Algumas pessoas falam cantar, outras falam cantar. Uns falam tio, outros falam tio e assim por diante. Na sintaxe, combinação das palavras nas frases. Eu a amo, eu amo ela. Tu tá bonita, tu estás bonita. Então, repetindo, a variação pode acontecer no vocabulário, na sintaxe e até na pronúncia. Lembrando que essa variação linguística vai acontecer num determinado momento histórico. Então, a variação linguística são as diferentes formas de se usar uma língua em um determinado momento histórico, em um mesmo momento histórico. E aí nós vamos falar sobre a mudança linguística. O que é a mudança linguística? É a transformação da língua ao longo da história. Então vejam só, diferente da variação linguística, que são as várias formas de se usar uma língua no mesmo momento, a mudança linguística é a mudança, a transformação da língua ao longo da história. Por exemplo, a palavra você vem de vós me ser. Essa mudança aconteceu durante um longo período da história. E variação regional. O que é uma variação regional? Ela está relacionada à origem geográfica do falante. Então, o Nordeste tem variações linguísticas, o Sudeste tem variações linguísticas, a variação diz respeito até mesmo ao bairro. Então, na periferia pode haver uma variação linguística diferente lá do centro, por exemplo. Variações socioculturais estão relacionadas ao perfil social do falante, variações situacionais relacionadas à maneira como o falante se expressa em determinadas situações, ele usa mais o registro formal ou o informal, e a norma padrão, que é um conjunto de usos de uma língua considerado o modelo a ser seguido em um dado momento histórico. Vamos então ao primeiro exemplo de variação regional. Quem é o bebê mais lindo de manhã? Quem é? Meu filho tá com fome, tá? Quer comer o quê? Oxe, te vira. Aí o bode, né, o bode gaiato, que é o filho, diz assim: ô mãe, tô com fome. Oxe, te vira, peste. Armaria, o cachorro tem mais moral do que eu nessa casa. Bom, isso aqui é um registro
um texto do Borges Gaiato, o personagem Borges Gaiato, de Breno Mello, e a linguagem utilizada aqui faz parte de uma variação regional, ou seja, de um tipo de fala utilizada em determinada região, por exemplo, no Nordeste. Então, textos que contêm variações de determinado local, a gente chama de variação regional. O segundo exemplo diz respeito às variações linguísticas socioculturais. Elas estão relacionadas ao perfil social do falante, idade. Então, as pessoas com idades diferentes provavelmente possuem variações linguísticas diferentes. Gênero, feminino, masculino, nível socioeconômico e assim vai. Então, cada variação dessa, cada perfil social desse possui uma variação linguística. E aos grupos também que eles fazem parte, seja no campo profissional, seja na área do lazer ou da cultura. E há dois tipos de variação sociocultural: o jargão, que é um linguajar típico de certa profissão, e as gírias, linguajar típico a princípio de um agrupamento social, skatistas, raps, torcedores de futebol e assim vai. Vamos então aos dois exemplos que eu trouxe para vocês. No primeiro exemplo, esse aqui, ó, onde está o cursor, nós vamos encontrar um jargão. Vejam só: Manual do Foca, Guia de Sobrevivência para Jornalistas. Essa palavra foca é um jargão que significa jornalista novato, jornalista inexperiente. Faz parte, então, da profissão de jornalista, dos jornalistas. Esse segundo exemplo está repleto de gírias, normalmente utilizadas por adolescentes. Agora vamos à terceira variação linguística. Variações situacionais ou estilísticas são aquelas relacionadas à situação comunicativa em que se encontra o falante. Diz respeito ao grau de formalidade, se é informal, ou seja, se há o uso do coloquialismo e das gírias, ou formal, da norma padrão, da gramática normativa. E o estilo também, se é mais técnico, infantil, romântico, meloso, agressivo e assim vai. Vamos ao exemplo. Caro, pergunte ao cão: quem é o cachorro bonito da mamãe, hein? É você, hein? Eu não aguento mais ler isso. Então vejam só, nesse texto aqui, qual foi o grau de formalidade predominantemente utilizado? A linguagem, o registro informal. E o estilo utilizado qual foi? Meloso. Então aqui há um exemplo de variação situacional. Me explica um pouquinho mais, professora, sobre o registro informal ou formal? Informal. Gente, o registro informal vocês devem utilizar quando estiverem conversando com pessoas que vocês têm intimidade, com pessoas mais próximas e numa conversa realmente informal. Então, quando você usa a informalidade, você usa mais o coloquialismo, pode até usar gírias. Então, normalmente no registro informal não há obediência da norma padrão, não há a obediência da gramática normativa. Já o formal, eles vão obedecer à gramática normativa, ou seja, a norma padrão atual. Então, quando é que vocês vão utilizar o registro formal? Quando estiverem numa situação em que há necessidade desse uso, por exemplo, numa entrevista de trabalho, num seminário, enfim, e quando vocês estiverem conversando com pessoas que não são tão próximas assim de vocês. Falando em norma padrão, a norma padrão é o conjunto de usos de uma língua que em determinado momento histórico definiu-se como um modelo a ser seguido. É essa norma padrão utilizada quando é solicitado o registro mais formal da língua. Essa norma padrão ela é muito importante. Importante por quê? Para que a gente possa se comunicar de maneira melhor com todas as pessoas do país. Então, assim, imagina a gente estar conversando aqui e eu estou utilizando uma linguagem típica de uma região e vocês não vão me entender.
Então, eu preciso utilizar o máximo possível a norma padrão da língua portuguesa, tá certo? Então, a norma padrão ela é importante para a gente exercer o papel de cidadão na vida profissional, na vida acadêmica, na vida política, em todos os sentidos, em todos os lugares. Norma padrão ou norma culta? Vejam só. Às vezes, a norma padrão é chamada de norma culta, porque ela reflete os hábitos linguísticos da camada mais culta da população, ou seja, da mais escolarizada. Essa denominação, porém, não é muito adequada, já que todos os grupos sociais, inclusive os que usam variedades diferentes da padrão, têm a sua cultura, portanto, todos podem ser considerados igualmente cultos. O que isso tem a ver? O que isso quer dizer e por que eu trouxe essa informação? Porque vocês podem encontrar em alguns materiais a norma culta, essa expressão. Apesar dessa expressão não ser mais utilizada na linguística, você pode ainda encontrar. E ela é a mesma coisa de norma padrão. Hoje a gente usa norma padrão porque é mais adequado, tá bom? E falando em adequado, quando utilizar o errado e quando utilizar o inadequado. Para os linguísticos não há o errado, há o inadequado. Por exemplo, você usa uma gíria no seminário, você usa uma gíria numa entrevista de emprego, você está usando a linguagem inadequadamente. Então, não há para eles variações linguísticas erradas, não há, tá bom? E falando sobre o que é inadequado, vamos falar sobre preconceito linguístico, outro tema importante nessa disciplina. Eu trouxe aqui um texto para vocês para exemplificar o que é o preconceito linguístico. Na primeira tirinha aqui vocês veem um casal, não é isso? Tá vendo o coração cheinho aqui, ó? Vamos se conhecer. Aí ele diz: oi, tem problema de nós bater um papo? Aí o coração dela se parte. Cadê o cursor? Tá aqui, ó. O coração dela se parte. Ela corre e ele fica sem entender. Aqui esse texto ele registra a ação que revela preconceito linguístico. E o que é isso? Considerar errado e feio o jeito de falar e escrever, principalmente dos mais pobres, dos que estudam menos, dos que moram em regiões rurais ou bairros periféricos e dos que exercem profissões pouco prestigiadas. Vejam só, há uma importância muito grande em conhecer a norma padrão, porque a maioria dos gêneros textuais que permitem a atuação das pessoas na vida política, na vida acadêmica e na vida profissional exige o domínio da norma padrão. Mas isso não quer dizer que a norma padrão está acima das outras variações. Ela é importante, mas ela não está acima das outras. O que é importante? Você adequar, saber quando deve utilizar a norma no registro informal e quando deve usar o registro formal. Já falei diversas vezes aqui. Na nossa vida escolar, a gente aprende a norma padrão. Isso quer dizer o quê? Que você já sabe falar português? Sim, é uma das primeiras coisas que você faz. Você começa a falar português antes mesmo de aprender a escrever. Então, todos sabem falar português. O que a maioria não sabe é o quê? É a norma padrão da língua portuguesa. E é isso que a gente aprende nas escolas, tá bom? E para finalizar, eu vou ler um texto para vocês, um texto muito interessante que faz todos refletirem sobre as variações linguísticas. Só há uma saída para a escola se ela quiser ser mais bem-sucedida. Aceitar a mudança da língua como um fato. Isso deve significar que a escola deve aceitar qualquer forma da língua em suas atividades, em suas escritas, ou melhor, não deve mais corrigir? Não. Há outra dimensão a ser considerada. De fato, no mundo real da escrita não existe apenas um português correto, que valeria para todas as ocasiões. O estilo dos contratos não é o mesmo dos manuais de instrução. O dos juízes do Supremo não é o mesmo dos cordelistas. O dos editoriais dos jornais não é o mesmo dos cadernos de cultura dos jornais, dos mesmos jornais.
ou de seus colunistas. Então, vejam só, na vida escolar, no ambiente escolar, a gente continua exigindo que vocês aprendam e dominem a norma padrão. Então, a gente aceita as variações linguísticas, ou deveríamos aceitar as variações linguísticas, mas devemos ensinar diariamente a norma padrão. E é isso que nós vamos fazer, é isso que nós vamos rever durante o ensino médio de vocês. Bom, gente, a nossa aula acabou. Já tem uma atividade disponível na plataforma para vocês resolverem. Não deixem acumular. Eu vou receber essas atividades quando a gente voltar. Qualquer dúvida,